E aí, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Meu nome é Rafael, essa é minha esposa Adriana e a gente está aqui hoje para partilhar um pouco sobre nosso testemunho do discernimento do estado de vida do matrimônio. Então, eu vou começar contando um pouco de como eu cheguei a pensar em discernir meu estado de vida, né? Porque é um processo realmente de maturidade vocacional, de crescimento humano, né? Esse desejo de descobrir o que Deus quer para você no estado de vida que Ele te criou, né? Porque o estado de vida faz parte da nossa identidade. Eu venho de uma família católica, mas até eu ter uma experiência real, concreta com Deus, a gente não era tão praticante, né? Depois da minha primeira comunhão, quando eu tinha uns 10 anos, meus pais começaram a me levar para a missa aos domingos, eles começaram a participar, mas era só isso, né? E eu fui me afastando de Deus ao longo da minha adolescência, fiz crisma obrigado, né? E depois nunca mais pisei na igreja. Até que quando eu tinha 19 anos, eu tinha passado na Universidade Federal, no curso que eu queria, eu estagiava, eu tinha 1 milhão de amigos, eu já tinha conseguido ter o meu primeiro carrinho velho, tinha tudo que um jovem queria, podia querer, né? E aquilo não me saciava, não me trazia plenitude ao coração. E eu parei um pouco para pensar naquela época e falei, eu já sei o que falta, né? Uma namorada. Foi um mero engano, né? Então comecei a procurar uma namorada e tudo, e essa foi a maneira pela qual Deus me atraiu a ele, né? Eu nessa época estava atrás de uma menina e tudo, e aí um amigo meu me chamou para fazer um retiro da igreja, que teriam várias meninas solteiras, né? E ali eu falei, não, então vamos, né? E aí ele conseguiu me convencer a participar. E lá naquele retiro, no dia 28 de abril de 2010, eu tive uma experiência real, concreta com o amor de Deus. E aquela experiência mudou a minha vida, mudou a maneira de ver o mundo. Enfim, depois daquele momento, Deus foi fazendo nascer um desejo de santidade no meu coração. Na quaresma de 2011, um ano depois, mais ou menos, eu fiz um propósito de começar a participar da missa todos os dias. Iniciou-se um processo de conversão muito concreto, né? Porque ali eu comecei a me confessar com bastante frequência, né? Era uma pessoa muito mundana, ao ponto de muitas vezes precisar me confessar mais de uma vez por semana e tudo. E ali Deus foi operando essa obra de conversão e fazendo nascer no meu coração um desejo de servi-lo e um despertar vocacional. Mas eu era uma pessoa que ainda conhecia muito pouco da igreja, né? Então, quando eu comecei a sentir esse chamado vocacional, eu logo imaginei, meu Deus, Deus me chama, Jesus me chama a ser padre, né? E ali foi a primeira vez onde eu comecei a pensar sobre estado de vida, sem nem que eu soubesse o que era realmente estado de vida. Para mim tudo era uma questão de vocação, né? E ali eu comecei a ser acompanhado por pessoas mais experientes, comecei a iniciar um processo de discernimento vocacional na diocese, né? E ao longo desse processo, depois de muitas idas e vindas, né? Até um período de desistência de descobrir a voz de Deus, Deus foi me atraindo ao ponto que em um retiro de uma comunidade nova aqui de Brasília, comunidade Vida Nova, eu tive uma experiência muito concreta de que Deus me chamava a conhecer a comunidade Shalom, né? Uma outra oportunidade eu posso contar melhor. Sou muito grato, inclusive, à comunidade Vida Nova, cujo fundador hoje é bispo, né? Dom Giovanni. E depois daquele retiro eu fui conhecer a comunidade, né? Saí daquele retiro e fui atrás da comunidade Shalom. E ali é onde a minha história da Adriana se cruza, né? Agora ela vai contar um pouquinho da história dela. Bom, eu não venho de uma família católica, né? Se você perguntasse para os meus pais, provavelmente eles diriam que eram católicos, mas eles não eram nem casados, não frequentavam a missa nem aos domingos, então realmente não tinha essa tradição dentro da minha família. E uma pessoa da minha família, assim, mais próxima, que era minha prima, ela era católica, e ela me chamou para fazer um retiro quando eu tinha 16 anos. Foi o meu primeiro contato com a igreja, mas eu não tive uma experiência com Deus. Porém, eu frequentava aquele grupo que tinha retiro uma vez por ano,
e tinha pequenos momentos assim que eu ia entendendo, não, Deus existe, os católicos não são chatos, até que realmente, com 19 anos, eu estava na casa do meu ex-namorado, que era ateu, e eu tive uma experiência com Deus, né? Naquela época eu tinha brigado com as minhas melhores amigas e tinha feito um propósito de ir todos os dias à missa. Eu não ia nem na missa de domingo direito. E durante esse período eu comecei a ouvir falar sobre a castidade. E aquilo foi me chamando a atenção e me deu um desejo assim de viver. Num primeiro momento eu falei, isso não é pra mim. Mas depois eu fiquei interessada. Será que Deus me chama a isso? E decidi terminar o meu namoro, porque, enfim, meu ex-namorado era ateu, eu acho que realmente ele não ia entender. E quando eu cheguei para terminar com ele, de fato, ele falou, não, por você eu quero tentar viver. E nós tentamos, em uma semana caímos, e neste dia eu tive uma experiência com Deus, né? No meio do ato sexual mesmo, eu vi a face de Cristo, né? Tive uma visualização muito real, vi a face de Cristo, com o rosto todo ferido e o olhar dele que me penetrava com compaixão. Naquele momento, né, eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Que hora que... E ficava tentando piscar, né, achando que ia passar. Mas aqueles olhos continuavam me olhando, né, profundamente. E, enfim, né, eu fui embora, peguei minhas coisas, terminei o namoro, fiquei confusa. E, enfim, como eu já tinha tentado viver a castidade no namoro e não deu certo, eu achei que seria freira também. Cheguei a fazer um retiro vocacional, né? Eu não conhecia muito bem a igreja, então não tinha muitas referências. Cheguei a fazer uma experiência, um retiro vocacional de padres aqui perto de Brasília, né? Não foi aqui em Brasília exatamente. E lá, eu conversando com um padre, eu falava, padre, eu sinto que Deus quer que eu seja freira. Ele, por que, minha filha? Eu, por que, padre? Deus me chama a viver a castidade. Ele, mas todo cristão é chamado a viver a castidade. O padre, mas não vivem. Eu tentei, não consegui, né? E também conheço amigos que não conseguem viver. Ele, não, mas sim, são chamados à castidade. Foi a primeira vez, através desse padre, que eu ouvi falarem, né, sobre a comunidade católica Shalom. Ele falou, olha, você conhece as novas comunidades? Lá tem pessoas que realmente lutam, leigos, né, que lutam para viver o evangelho, né? E dessa forma eu conheci a comunidade e acabei me aproximando depois de um tempo, né? Ainda demorei porque o coração aqui é duro, mas depois a gente também pode conversar sobre isso. E conheci o Rafael já quando eu fazia parte da obra, nesse período que eu conheci a comunidade. Nunca me imaginei namorando, exatamente por essa ferida, né? Como eu tive uma experiência com Deus num ato sexual, eu jamais me imaginei namorando novamente em vista de um casamento. Como se aquele ato, ele rompeu meu relacionamento com Deus, como que ele poderia me levar a Deus novamente? Então isso inquietava muito meu coração. Então quando eu conheci o Rafael, né, como ele disse, nós nos conhecemos, eu estava servindo no seminário de vida no Espírito Santo dele, a gente não se interessou um pelo outro, na verdade muito pelo contrário, né? Eu achei ele bem engraçado, ele me achou também engraçado, mas não no sentido positivo, mas meio desengonçado mesmo. Os dois desengonçados, né? Principalmente por causa dessas danças do Shalom, né? Então a Drica precisou improvisar como uma dançarina no palco. Que a gente não faz pela evangelização. E todo mundo ria e enfim, né? Exato. E acabou que pela providência de Deus mesmo, nós ficamos no mesmo ministério e foi a forma que Deus se utilizou para fazer nascer uma amizade, né? Todo namoro começa de uma amizade, então foi também dessa forma que nós começamos o nosso caminho. E realmente a nossa amizade começou de uma forma muito desinteressada, né? Principalmente por causa do apostolado, do ministério. Nós éramos os dois núcleos do Projeto Juventude e ali a gente foi realmente se aproximando, né? Tinha que estar sempre nos eventos e tudo, e ali a gente foi se aproximando. E é engraçado porque tanto a minha história quanto a Drica, tanto a de conversão, quanto esse início de procedimento de discernimento do estado de vida, passou por duas coisas. Primeiro, a luta pela castidade e a segunda pela Eucaristia, né? Foi quando nós começamos a participar da Eucaristia diária que Deus foi realmente agindo de uma forma mais concreta, mais poderosa na nossa vida e nessa luta pela castidade. Então, nós estávamos ali, dois jovens do Projeto Juventude, servindo. Eu, nessa época, ainda achava que ia ser padre, comecei a sentir um chamado muito grande vocacional para a comunidade, né? Especialmente para a comunidade de vida. Iniciei ali naquele tempo um processo de discernimento para partir em missão, mas depois disso eu fui percebendo que a amizade
que eu sentia, né, que nós tínhamos, tinha se tornado um sentimento mesmo, né? E ali eu fui colocando a luz da comunidade, né, a luz do meu diretor, né, do meu acompanhador, e ali a gente foi discernindo realmente, né, se era tempo ou não. Fiz o pedido para ir em missão e também fiz o pedido para caminhar, né, iniciar esse processo de discernimento de namoro ao mesmo tempo praticamente. E a comunidade discerniu que era primeiro necessário que eu fosse em missão e iniciasse o meu processo de discernimento vocacional, se era comunidade de vida, se era aliança, se realmente era ser Shalom ou não, né, enquanto a Drica já tinha mandado carta para a comunidade de aliança. Então, realmente não fazia muito sentido nós começarmos a namorar naquela época, né? E foi uma oferta muito grande, né? Porque quando você está apaixonado, tudo se torna grande, se torna difícil, né? Mas Deus foi dando a graça de que nós vivêssemos tudo aquilo com sentido. Ofertar aquele namoro naquela época foi muito importante para que eu pudesse colocar Deus realmente no centro da minha vida e fazer um bom processo de discernimento vocacional ao carisma. Depois disso, eu fui em missão, passei 9 anos, passei 9 meses em missão, né? Um tempo em Aquiraz, na diaconia, outro tempo no Rio de Janeiro. Nessa época eu estava trabalhando com as questões da Jornada Mundial da Juventude de 2013 e, enfim, iniciei meu processo de discernimento vocacional nesse período de missão e finalizei ele aqui em Brasília. Durante todo esse tempo o sentimento existia, mas eu ia tentando controlá-lo, né? Ignorá-lo, né? Tentar dar ordem para que ele não influenciasse no meu discernimento realmente vocacional contra a comunidade de vida ou aliança, né? Só vou voltar um pouquinho. Bom, como eu disse, né, eu tinha essa ferida em relação à forma, né, que eu tive minha experiência com Deus. Não via a possibilidade de namorar. Até que realmente, quando a gente começou a se aproximar como amigos, eu comecei a me questionar, gente, será que tem alguma coisa a mais, né, nessa proximidade? Porque a gente era realmente muito próximo. E a minha acompanhadora também via, né, e me perguntou, eu era vocacionada na época, e me perguntou, você tá sentindo algo por ele? Eu, não, de jeito nenhum. E Deus, ele realmente precisou intervir. Então, ele veio e falou, minha filha, se abra a possibilidade do matrimônio. Se você acredita que eu sou Deus, nada é impossível pra mim, né? Então, naquele momento, eu realmente abri o meu coração e consegui assumir que eu tava gostando do Rafael. E pra mim era muito difícil, porque pra mim assumir isso, a minha mentalidade mundana, assumir que eu gostava de alguém era como uma fraqueza. E então foi um processo. Quando ele partiu em missão e que, enfim, nós não começamos a caminhar, eu virei uma intercessora pela vocação dele, né? Eu acho que teve até um momento mesmo que a gente não falava do nosso sentimento, assim, um pro outro, mas eu disse a ele, eu falei, olha, seja livre, fique livre para fazer a vontade de Deus, que nada te prenda, né? Que não sejam as coisas, não sejam as pessoas, que nada te prenda. E realmente eu fiz novena, eu rezava por ele, né? Eu fazia jejum por ele, enfim, todo o período vocacional, né? Antes dos retiros vocacionais que ele tinha, eu fazia jejum, né? Entregava, pedia a Deus passagens, né? E Deus, ele sempre colocava no meu coração essa missão, primeiro, de intercessão e ao mesmo tempo também um desejo de espera. Isso faz muito parte do processo, né, do namoro, do matrimônio, que é você se tornar um intercessor do outro. Na verdade, muitas vezes a gente vai presenciando, vivenciando namoros, relacionamentos que na verdade um afasta o outro de Deus, mas na verdade se você é chamado a esse caminho, né, do matrimônio, o outro precisa ser uma ocasião de te aproximar de Deus, né? Então durante todo esse tempo nós fomos vivendo, a Drica, quando eu ingressei no postulantado, a Drica estava indo para o 2º ano de postulantado, né? Então eu vivi também um tempo enquanto eu estava em missão de celibato formativo, para me auxiliar, estar inteiramente voltado para Deus, né? Então, depois que eu entrei na comunidade, discerni que era a comunidade aliança e tudo, nós iniciamos de novo esse processo de caminhada, né? E ali isso durou durante todo o meu 1º ano de postulantado, o 2º ano de postulantado da Drica, né? Durou mais ou menos 1 ano esse discernimento. E quando foi dia 2 de fevereiro de 2015, veja, a gente começou a se gostar em 2012, né? Quando foi em 2015, nós começamos a namorar, dia 2 de fevereiro, dia da vida consagrada, né? A apresentação do Senhor Jesus no templo. Então, ali nós iniciamos uma nova etapa, né? Da nossa amizade, porque o namoro não deixa de ser uma amizade, e um namoro que começa sem ter uma amizade verdadeira, sem ter confiança. Na verdade, qualquer tipo de relacionamento, né? Até amizade, uma direção espiritual, qualquer coisa que não tem confiança,
não existe, né? Então, nós iniciamos um novo tempo, né, no nosso namoro, de muito serviço, né? Nós sempre vimos o nosso namoro e hoje o nosso casamento também muito ligado a essa questão do serviço aos jovens, que é o carisma da comunidade Shalom, né? Então nós fazíamos questão de ir dando testemunho pelas graças que Deus realizou em nós, né? De virmos Sim. de uma vida totalmente mundana. Para vocês terem ideia, eu tinha relacionamentos tão vazios ao ponto de nunca ter assumido nenhum deles, né? A primeira pessoa que eu assumi, meu primeiro realmente relacionamento, minha primeira namorada foi a Adriana, né? Isso eu já tinha, quando eu comecei a namorar, em 2015, tinha 24 anos. Vejam como Deus vai realizando, né? Além de todas as feridas da castidade que eu tive, né? Que a Adriana teve, como ela contou. Deus foi realizando muito no nosso namoro. É uma coisa importante também a se dizer, é que a gente sempre esteve livre à vontade de Deus. Então, sempre questionávamos, será que Deus realmente quer isso? Né? Não é porque eu gostava dele já há 2 anos que eu parei de me perguntar qual era a vontade de Deus para minha vida. Tanto que quando liberaram nosso caminho, eu achei, meu Deus, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, eu acho que eu sou celibatária, né? E o Gota também começou a se questionar sobre a questão do sacerdócio. E dentro do namoro também, nós nos questionamos até chegar o dia do casamento, né? É importante porque, realmente, durante todo o nosso namoro, eu sempre pedi a Deus a graça de ter um coração aberto. E a Adriana também, né? E acabou que realmente durante todo o meu namoro, eu fui tendo várias crises. Meu Deus, será que eu sou realmente chamado ao matrimônio? Meu Deus, será que eu sou realmente comunidade de aliança? Ou eu sou comunidade de vida, né? A Drica também. E depois de, acho que uns 2 anos, mais ou menos, de namoro, os dois sentiram um desejo de partir em missão, né? Tivemos, inclusive, apesar de nós sermos muito amigos, até um pouco de receio de contar um para o outro, né? Sobre esse desejo de missão, sobre essa inquietação. Mas Deus foi ordenando tudo isso, Deus foi conduzindo, né? E a comunidade, os nossos formadores, foi nos auxiliando bastante nesse caminho, ao ponto de nós dois discernirmos que primeiro era necessário nós realmente discernirmos se era um momento de missão ou se era um momento de iniciar esse caminho para o noivado e, consequentemente, para o casamento, né? Sim. Então, eu me formei em 2016, em agosto de 2016, no final do ano de 2016, eu já ia levando isso, né, para o meu acompanhador e tudo, para formação, na verdade. E é engraçado porque no meu segundo ano de postulantado, no primeiro ano de namoro, eu já fui discernindo e fechando o discernimento do meu estado de vida, né? Que eu realmente me sentia chamado ao matrimônio, ao passo que durante todo esse tempo foram surgindo muitos questionamentos na minha vida e na vida da Adriana. E nós, enfim, durante todo o ano de 2017, nós fomos discernindo. A Drica, quando nós começamos a falar sobre casamento, sobre noivar, ela foi perceber que ela ainda não tinha fechado o discernimento do estado de vida dela. Sim. Então, o ano de 2017, ela foi fazer todo esse processo de realmente ter certeza que ela era chamada ao matrimônio. Sim, e aí foi muito importante porque eu vivi esse processo já perto, né, de pedir para me casar de fato. Mas assim, eu já tinha uma certeza no meu coração, mas eu acredito que Deus, ele precisava falar e selar. Deus me deu uma graça mesmo, né, diante do túmulo dos pais de Santa Teresinha, né, São Luís e Santa Zélia Martã. Nem era muito devota a eles, né, e eu fui rezar, vou rezar aqui, já que eu estou aqui com os santos, né, vou rezar. E quando eu toquei aqui, assim, o túmulo deles, né, onde tá ali o corpo deles, Deus, ele me inspirava a rezar pelos meus filhos, né, e naquele momento eu tive certeza qual era o meu chamado vocacional. Então, fechei realmente o discernimento ali diante do túmulo de São Luís e Santa Zélia. E naquele momento eu percebi que Deus, ele me chamava a ofertar os meus filhos a Deus, assim como eles ofertaram. E, enfim, esse processo, ele foi muito belo, né? Já quando nós fechamos isso junto aos nossos formadores, enviamos a carta para a comunidade, né? Deus, ele foi nos ensinando passo a passo o que fazia parte da vontade dele para as nossas vidas. Pessoalmente também vivi um processo muito bonito, assim, de falar para Deus numa adoração: Senhor, eu não quero mais dividir o meu coração. Eu não quero mais amar pela metade, né? Te amar pela metade. Eu não quero mais viver o que eu já tinha vivido antes, né? E ele me disse: minha filha, amar o Rafael é me amar.
né? Então, amá-lo não é dividir o seu coração. Foi uma experiência muito importante também, até para a vivência do matrimônio, porque eu sei que servindo ao Rafael dentro do meu matrimônio, eu também estou servindo a Deus, né? Fazendo ele feliz, fazendo com que ele busque a santidade e que nós, mesmo que com dificuldades, a gente busca realmente isso, né? Um ao outro levar para a santidade. Então, em 2018, nós fizemos o pedido à comunidade do noivado. No final do ano de 2018, nós recebemos a resposta, né, do noivado e do casamento. E durante esse tempo foi um tempo também onde nós fomos aprendendo um dos grandes alicerces do matrimônio, né, que é a dependência de Deus, dependência da providência de Deus. Foi um período onde a Adriana estava fazendo uma transição de carreira, ela pediu contas do trabalho dela, que ela já trabalhava há 9 anos com iluminação e foi iniciar um novo processo, né, na área de comunicação, na área de artes digitais, enfim. E eu, que trabalhava desde 2017, no final de 2018 fiquei desempregado, né? E foi muito, vamos dizer assim, forte, marcante, porque meu primeiro dia de desempregado foi uma segunda-feira e na terça saiu o discernimento de que nós iríamos, a comunidade dava a bênção, né, do nosso noivado. Então foi algo que foi realmente um grande choque. Meu Deus, como eu vou me casar sem ter um trabalho, né? E a Drica nessa época também não estava trabalhando, né? Foi realmente um grande abandono nas mãos de Deus. E Deus, na sua divina providência, não nos deixou, né? Não nos desamparou. Logo depois disso, se eu não me engano, em fevereiro, consegui emprego novamente, né? Em junho, dia 22 de junho de 2019, nós nos casamos, né? Hoje nós gravamos esse vídeo no dia 10 de março de 2021, então falta uns 3 meses para que nós completemos 2 anos de casado. Posso testemunhar que foi uma grande graça de Deus, assim, né? A divina providência em cada detalhe do casamento, financeiro, espiritualmente. A grande graça que é bem se preparar para o matrimônio, de poder fazer retiros, né? Então nós fizemos 6 retiros preparatórios para o matrimônio, somente eu e a Adriana, né? Aos moldes de um retiro pessoal, que não é tão pessoal porque na verdade é em casal, né? E nós colhemos grandes frutos, até mesmo de conhecimento um do outro, através desses retiros, através da oração como noivos, né? Durante os anos de namoro também, através da oração como namorados, né? Posso testemunhar que Deus foi vencendo, né? De 2 pessoas extremamente marcadas pelo pecado, feridas pela castidade. Durante todo o nosso período de namoro, nós vivemos muito bem, né, a castidade dentro do namoro, dentro do noivado, e consequentemente chegamos ao casamento de uma forma que a graça nos conduziu, né? Sim. E com certeza, assim, uma experiência muito forte é de realmente olhar para trás e como a música da ação de graça do nosso casamento, das minhas culpas vestígio algum eu vejo, né? Deus realmente fez uma obra nova para que nós pudéssemos testemunhar de que independente de qual é a sua história, Deus ele pode ordenar e operar um milagre. Enfim, pergunte a Deus qual é a vontade dele para a sua vida. Se abra ao discernimento. Mesmo que você já namore há muito tempo, questione a Deus se realmente o matrimônio é o seu chamado, né? O seu estado de vida. Se você não se vê se casando, coloque isso diante de Deus também, né? Mesmo que você tenha traumas, coloque diante de Deus, porque se Deus nos chama a algo, Ele nos dará a graça de podermos corresponder. Se o que me pedes vens me dar, eu tudo te darei, diz uma música, né? E Santo Agostinho vai dizendo, dá-me o que tu queres e pede-me o que tu quiseres. Então, o matrimônio, né, o estado de vida é uma graça. Como tudo na nossa vida é graça. Né? Então, eu faço esse convite a você a se colocar em oração e a realmente discernir o seu estado de vida. Sim. E testemunho como é ser feliz, né? Como somos felizes hoje sendo casados. Ainda não temos filhos, mas estamos desde sempre abertos àquilo que Deus providenciar nas nossas vidas. É isso, um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom.